Imagina que por alguma razão tens que trocar o guiador da tua bicicleta de BTT. Quais são as principais medidas que tu deves guardar e como é que tu deves fazê-lo para que não percas qualquer medida das manetes, de tudo isso, porque se tu estás bem na bicicleta, às vezes são pequenos detalhes, pequeníssimos detalhes que passam a pôr-te mal, como por exemplo, aquele centímetro que tu recuaste no selim novo, aquele ângulo que tu perdeste na manete ou aquele meio centímetro que tu aproximaste demasiado a manete do sítio errado. Hoje vais-me ver a trocar o meu guiador aqui da Margarida e, portanto, eu vou tentar dar aqui umas dicas sobre como é que vocês vão de fazer o mesmo processo que eu vou fazer para não perderem absolutamente nada. Acompanhem-me neste processo e aprendam qualquer coisa, se for caso disso, se não, é só entretenimento. O meu nome é Pedro, isto é o Projeto Pedal e hoje vamos trocar o guiador da Margarida. Margarida veio de origem com um guiador em alumínio de 720 mm de largura com 9 graus de back sweep. E isto é muito importante, este back sweep, porque ele vai ter uma influência mesmo muito grande no conforto dos pulsos, que muitas vezes podem refletir, por exemplo, em parestesias, que são as dormências das extremidades, tudo porque este ângulo não estava lá. Como é que tu há de saber se o teu guiador tem os tais 9 graus ou não? Os tais 9 graus é esta curvatura aqui, não é? Consegues ver daí? Obviamente, para nós colocarmos o guiador novo, primeiro temos que passar pelo processo de desmontar tudo, mas aqui é que começa a tal situação, porque antes de desmontares, há aqui coisas particulares que tu deves ter em conta, porque senão vais perder as ditas medidas. Vamos começar pela última. Ora bem, eu por acaso tenho aqui um pequeno nível eletrónico para tirar as medidas das manetes, e isto é muito importante. Obviamente que tu tens que certificar que a bicicleta está perfeitamente nivelada, rodas pousadas no chão, certificaste que o solo onde ela está nivelado e depois então tirarmos aqui o ângulo das manetes de forma consistente. Eu estou com cerca de 43 graus de inclinação de manetes. Vocês assim, ó Pedro, mas eu não tenho um nível desses, como é que eu posso fazer? É muito simples, podem ir ao vosso smartphone, fazer o download de uma aplicação de nível e usam o telemóvel para fazer isto, vai dar exatamente ao mesmo, ok? E agora, uma vez que nós vamos mudar a largura do guiador, há uma questão mesmo muito importante, que é a distância a que as manetes estão da extremidade, porque isto vai ser absolutamente fundamental. Esta medida, logo à partida, tem como referência o tamanho da nossa mão, porque é assim que se determina a medida que vai daqui a aqui, é a medida da palma da mão e depois do polegar. É assim que se faz. Eu não vou entrar muito mais por aqui, porque depois isto aqui iríamos, não é complicar, mas tinha que abordar aqui questões relacionadas com a parte do bike fit, da ergonomia, por aí fora. A única coisa que eu quero que vocês façam, e parte do princípio que neste momento vocês têm a vossa bicicleta ajustada a vocês, é fixem a distância da manete à extremidade do guiador. Como é que nós determinamos a posição ou o ângulo do guiador? Uma vez mais, isto tem a ver com a posição do ciclista em cima da bicicleta. Isto é determinado na avaliação biomecânica, no bike fitting, mais chamemos antes bike fitting. Isto é determinado no bike fitting e depois pode levar ligeiros ajustes no terreno. E isto vai ter em conta a posição final do praticante, tem a ver com que disciplina é que ele faz. XCO vai ter uma posição, maratonas vai ter outra posição. Aquele pessoal que anda mais no lazer está numa posição muito mais semelhante à questão das maratonas. Medidas tiradas, podemos desmontar. Confesso que dos maiores desafios que eu tenho é conseguir tirar os Easy Grip fora sem ter um compressor e sem os danificar, porque os meus ainda estão em muito bom estado. Então, eu uso a técnica que eu chamo a técnica do paninho. Deixem-me ver se eu consigo passar-vos esta informação valiosa para quem também não tem compressor. Como é que eu faço? Ora bem, estão aqui os punhos, eu vou aqui, assim, e começo a puxá-los por aqui. Vamos a ver? Isto
Isto não é fácil, com um compressor era canja, à mão é uma luta difícil, mas por norma eu venço sempre a bicicleta. Pronto, esqueci-me de mencionar a questão, o detalhe pé, e vocês veem aqui os meus Fits XC completamente fora, sem os ter danificado. Vamos repetir o processo do outro lado. Importante quando trabalhamos com guiadores em carbono. Ponto número 1, bom senso. Ponto número 2, uma chave dinamométrica. Porque quando nós trabalhamos com manométrica, como é que tu disseste ontem? Olhométrica. Porque quando nós trabalhamos com a chave olhométrica, por norma da asneira, vocês não fazem ideia da quantidade de espigões partidos que passam aqui no gabinete que nós identificamos durante as avaliações biomecânicas e os bike fits. Quando vamos a mexer, olha, este aqui apertou, pum, foi até capote, pum. Os guiadores em carbono são ainda mais sensíveis. Porquê? Porque se o espigão partir, tu vens a pedalar em pé para casa, mas vens. Se o guiador partir, tu podes ir de ambulância sem dentes. É chato, é só chato, porque se vocês virem o custo da ortodontia, acho que é assim que se diz, ortodontia, é isso, coisa. Agora vamos meter punhos, que é parte também chata, não é? Que coisa, sem compressor é quem não tem cão caça com o que tem. Estes, como mencionei há pouco, são uns Fits XC, EasyGrip, e por acaso até estão a durar mais do que é costume, mas no entanto vocês conseguem olhar aqui para o punho e ver exatamente onde é o ponto onde eu faço mais pressão sobre o mesmo. E o que é que vocês podem fazer para isto durar mais um bocadinho? Podem, por exemplo, eu agora ao metê-lo, podem rodá-lo. Vocês viram como é que eu tirei o punho do sítio, agora sabem como é que vão tirar isso, mas isto não dá para pôr e tirar muitas vezes, ok? Porque senão ele começa a ficar muito largo, muito folgado. E portanto, mas eu agora vou-lhe dar mais tempo de vida, porque ele está com bom aspecto, ok? Está, a cor é o que é, não é? Eu até gostei na altura e continuo a gostar. Vou arranjar uma cor ainda mais barrante para substituir estes, mas eu agora vou-lhe dar um bocadinho mais de vida, colocando uma parte ainda muito boa virada para cima. Como é que vamos colocar isso? Com o auxílio de álcool. Álcool, mas não é vodkas nem coisas parecidas. Álcool azul, que é como quem diz álcool desnaturado, que é quando a minha avó dizia assim: anda cá meu desnaturado, era basicamente isto. Vamos meter ao sítio. Técnica, paninho, eu gosto de sempre um paninho por perto. Então, vocês pegam no punho, ora bem, eu vou fazer isto porque é a minha bicicleta, eu francamente nunca experimentei este álcool com os punhos, costumo utilizar o álcool normal, que vocês compram em qualquer supermercado, em qualquer farmácia, este aqui compro nas drogarias por causa do trabalho aqui para desengordar, mas eu não sei se isto vai pintar o punho, é só isto que eu estou a dizer, mas como é a minha bicicleta, eu admito, se calhar se vocês não quiserem, eu vou já experimentar e digo-vos alguma coisa, não pinta punho absolutamente nenhum. Então o que é que eu faço? Meto com alguma abundância para umedecer e depois no guiador eu ponho na pontinha, reparem, na pontinha, e depois com um jeitinho já está. Eu certifico-me só que a parte boa vai ficar virada para cima onde eu vou fazer pressão. Está no sítio. Eu costumo utilizar o pano porque quando eles são novos são mais justinhos, mais apertadinhos e ele costuma dar aqui um bocadinho de luta e como eu tenho as mãos molhadas com álcool às vezes escorrega e eu uso o pano para ajudar a levar ao sítio. Agora foi mesmo muito fácil. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado.
Tampas ao sítio, está feito por hoje. Agora vou ficar aí a ler os comentários das Amélias, especialistas em tudo e mais alguma coisa, a dizer: ah não, porque esse álcool a 70% mexe com as características nanomoleculares do carbono de fibras. Perceberam a ideia, não é? Vá, gente boa. Fiquem bem, subscrevam, comentem à vontade, contem umas piadas e eu fui e volto no próximo vídeo.